Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, graças te damos, Senhor, por tudo que tem feito, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas. Te louvamos a cada dia, agradecidos, ó Pai, pelo teu cuidado, Senhor, pela grandeza do teu amor, Senhor, em nossas vidas. Pai Santo e Deus querido, visita, meu Pai, cada um que assistir, meu Pai, essa reflexão. Que o Senhor venha falar aos corações deles, Pai, assim como o Senhor tem falado com o meu, através dessa ministração, através da leitura da Tua Palavra. Que cada um, Senhor, venha ter o desejo, Pai, de se aproximar mais de Ti, da leitura da Palavra, das orações, que venha ter mais comunhão contigo, Pai. Deus maravilhoso, o Senhor nos conhece, sabe, Pai, a necessidade de cada um de nós. Pai Santo e Deus querido, visita, Pai, os enfermos, Senhor. Visita, meu Pai, todos aqueles que estejam necessitados, Senhor. Pai Santo e Deus querido, muitos pais precisam, Pai, de um renovo espiritual, de um fortalecimento, Pai, de uma cura espiritual e de uma enfermidade também, Senhor. Deus maravilhoso, nós sabemos, Pai, que o Senhor é o mesmo Deus, o Deus que curou Naamã, Pai, através do teu servo ali, meu Pai. O Deus que curou, Pai, a mulher de fluxo de sangue. O Deus que curou o cego, Pai, de Jericó. E o Deus que curou, Pai, milhares de pessoas na Bíblia. O Senhor continua, ó Pai, operando milagres, maravilhas, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que possamos, meu Pai, ter fé, como aquelas pessoas tinham fé. Que possamos, ó Deus, ouvir mais a Tua palavra. Crer mais em Ti, Senhor, porque o Senhor nos deixou, meu Pai, esse ensinamento. Pai, que nós tenhamos o hábito da leitura de Tua palavra. Pai Santo, eu entrego, Senhor, em Tuas mãos, Pai, e Te agradeço, meu Deus, por estar aqui, porque eu sei que se não fosse do Senhor, com a Sua permissão, eu não estaria. Que o Senhor continue conosco, continue me usando para o louvor de Tua glória, Pai. Eu Te agradeço, porque até aqui o Senhor tem me ajudado. Amém. Vamos lá para a nossa leitura. Hoje se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 5. Vamos estar falando de Naamã, né, que foi curado da lepra. Vamos estar lendo e expondo aqui, fazendo a exposição dessa mensagem, uma reflexão que vem falar ao coração de vocês, assim como o Senhor falou ao meu coração. Amém? Naamã é curado de lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel. Levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo,
para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi, dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deus deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste teu servo. Porém, ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser o Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o teu servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo, por isso Eliseu lhe disse: vá em paz. Meus irmãos, que palavra forte, abençoada, maravilhosa, que nos ensina muitas lições. Aqui, Naamã, um comandante do exército da Síria, era grande homem diante de quê? Do seu Senhor. Vemos aqui que ele era um comandante muito conhecido, respeitado, e o rei também gostava muito dele. A gente vê aqui que quando ele chega para o rei e fala:
né? O que a menina, essa jovem, não sabemos a idade dela, porque a palavra de Deus não fala, mas essa jovem, das filhas dali do povo de Israel, foi levada cativa e foi trabalhar como escrava na casa de Naamã. Naamã, o comandante do exército, muito respeitado, mas ali havia uma jovem trabalhando e, com certeza, não sabemos o tempo que ela estava ali, mas o seu senhor com uma lepra, uma doença que passava de pessoas para pessoas, era uma doença que só Deus poderia curá-lo, né? E se essa pessoa, as pessoas soubessem que essa pessoa estivesse com lepra, seria isolada do meio do seu convívio. E no caso de Naamã, não, ele ficou no lar dele, né? Ele não saía, mas ele ficou no lar. E um dia, essa moça conversando com a sua senhora, com a sua patroa, porque quando nós trabalhamos na casa das pessoas, a gente pega essa amizade com as pessoas. Pelo menos isso aconteceu comigo e eu só tenho boas lembranças, recordações que me ensinaram a gente amar as pessoas, né? E a gente vê aqui que essa jovem, ela poderia guardar ódio, mágoa, raiva, sentimentos ruins por esse homem que levou ela cativa. Por ela estar ali trabalhando como escrava, não era a vontade dela, né? Mas era isso que acontecia, né? Ela ali trabalhava, mesmo assim, ela não deixou que nada impedisse ela de ser uma missionária ali naquela casa. E por onde ela andasse, ela iria proclamar a palavra de Deus. E a gente aprende com essa lição. Essa menina fala para a sua senhora: quem dera que o meu Senhor, olha só, quem dera. Vamos aqui. Quem dera o meu Senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele curaria da sua lepra. Vemos aqui que essa menina não guardou raiva, mágoa, sentimento nenhum, mas ela teve amor por essa vida e ela comenta com a sua senhora: quem dera que esse meu Senhor estivesse ali em Samaria, onde está o profeta de Deus, o homem de Deus o curaria. E a sua senhora vai e conversa com Naamã e explica o que aquela jovem diz. Ele vai até a presença do rei e fala com o rei, e o rei dá autorização para ele ir e envia essas preciosidades. Olha só, enviou a carta e com a carta enviou bens materiais. E ele vai ali até o rei de Israel. E quando Naamã vai até o rei de Israel, que entrega essa carta, o rei de Israel rasga suas vestes. Ali é sinal de humilhação. Na presença do Senhor, ele rasgou as vestes. Ele está querendo brigas, contendas, porque foi assim que ele pensou. Nesse momento, o que eu vejo aqui, o rei de Israel, ele esqueceu que tinha um profeta de Deus, um boca de Deus ali em Samaria.
E o que a gente vê? Que quando a notícia chega até Eliseu, o que Eliseu fala para o rei? Por que rasgou suas vestes? Manda ele vir até a mim. Eles vão saber que existe Deus em Israel. E aquele homem vai até Eliseu. Na mente dele, e como poderia acontecer, né? Eliseu iria ao encontro dele, oraria por ele em nome do Senhor, passaria a sua mão no local da lepra e ele seria curado. Ele estaria restaurado daquela enfermidade. Mas, quando ele chega na frente da casa de Eliseu, o que acontece? Eliseu manda um mensageiro. E o mensageiro manda o mensageiro. Olha, vai, lava, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Aqui, aquele homem que era um chefe importante, ele se achou ali um nada, ele ficou revoltado por ele ser um homem conhecido e porque o homem de Deus não foi até ele orar por ele, porque era isso que ele achava que iria acontecer. Mas ele somente mandou ele se lavar, dar 7 mergulhos e ele ficaria limpo. Esse homem, ele volta revoltado. Ele não se conformou com aquela situação. Ele se revolta. Nós seríamos diferentes desse homem? Não, eu tenho certeza que não. Será que nós iríamos obedecer aquele homem? Como Deus usou ele, vai e faz? Será que a gente iria fazer isso? Então Naamã se revolta aqui, porque tinha ali os rios lá onde ele morava, o mar ali, e as águas eram muito melhores. Então, ele não se conforma com aquela situação. E a gente também, vamos se colocar aqui no lugar de Naamã. Muitos faríamos a mesma coisa que ele, se revoltaria. Mas Deus, ele é misericordioso. E o que a gente vê aqui? Olha, no versículo 13. Então os seus oficiais se apresentaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Deus usa ali aqueles oficiais. Senão, Naamã, por causa da incredulidade dele, pela falta de fé dele, ele sairia ali sem a sua bênção. E poderia que muitos ali poderiam descobrir que ele tinha lepra e ele teria que afastar da família dele. Mas Deus usa ali aqueles oficiais e fala: meu pai, aquele homem falou só para você se banhar, descer, mergulhar, dar 7 mergulhos e você seria curado. É uma coisa tão fácil de fazer. Custa. Imagina eles falando isso, custa. Se ele mandasse você fazer algo difícil, você não faria? Exemplo, se ele tivesse vindo à sua presença e tivesse mandado você pular ou fazer isso ou aquilo, você não iria fazer? Mas ele somente mandou dar 7 mergulhos. Então, ele foi, desceu, mergulhou 7 vezes. Sua pele se tornou limpa como de uma criança. Imagina a pele de um bebê, limpa, limpa.
uma pele linda. Imagina ali a alegria daquele homem e daqueles oficiais que estavam ali com ele. Ali ele creu que existia um Deus somente em Israel. Que Deus existia, que Deus curou, que Deus salvou ele daquela incredulidade, daquela falta de fé. Então ele vai e fala: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu. Então, a gente vê aqui, ele levou os utensílios, ele levou os bens materiais. Eliseu recusou. Eliseu não quis pagamento por nada. E muitos querem chamar glória o quê? Para si. A glória é de Deus. A glória é de Deus. Deus usou Eliseu ali, não foi pelos bens materiais, não foi pela riqueza desse mundo. Deus usou o profeta ali, foi para mostrar que existia um Deus e que esse Deus curaria esse homem. Que existia Deus, o Deus verdadeiro. E esse Deus existe hoje. Deus, ele cura, ele nos limpa, ele nos transforma da nossa incredulidade, da nossa cegueira espiritual. A revelação, Deus usou o profeta do Senhor. Deus usa pessoas para falar conosco. Nós temos a revelação de Deus, como eu sempre afirmo, a revelação de Deus é a palavra dele. E ele usa as pessoas para passar a mensagem, mas nós também precisamos examinar as escrituras igual ali os bereanos, para ver se está conforme está escrito na palavra de Deus. Não vamos deixar ser cegos espirituais, mas vamos abrir nossos olhos espirituais para ver, assim como Naamã, que existe o Deus verdadeiro que cura e que está aqui, a palavra dele, para nos ensinar e nos orientar. Então vamos lá. Aí depois, no versículo 17, para vocês entenderem o que aconteceu, então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este teu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses a não ser o Senhor. Ele se converteu ao Deus de Israel. E ele aqui fala: olha, o Senhor não aceita nada do que eu trouxe, mas me permita que eu leve 2 mulas carregadas da terra daqui de Israel, para que eu venha prestar culto somente o Deus verdadeiro, que eu não venha dobrar o meu joelho pelos ídolos, que antigamente as pessoas faziam os postes para adorar os ídolos de Baal, e ele falou: eu não vou mais fazer isso, então o Senhor me permita que eu leve. E depois ele fala: olha, que Deus ele me perdoe, porque o trabalho dele, quando ele fosse com o rei adorar, o rei iria adorar ali o rei Baal, o rei Amon, que ele fala aqui, o Rimon, né? O que iria acontecer? Ele iria colocar o braço nele, e iriam apoiar, e ele iria dobrar o joelho junto ali com ele. E ele fala que Deus, ele me perdoe, tipo, eu vou estar fazendo aquilo, não é adorando a Deus, mas eu preciso fazer, porque eu vou com o rei, e se ele apoiar em mim, eu vou dobrar o meu joelho, e que Deus possa me perdoar.
perdoar o teu servo por isso, por esse ato que eu irei fazer. Então, Eliseu conhecia o coração daquele homem. E Eliseu fala: vai em paz. Vai em paz. E ele pega e volta para casa jubiloso. Imagina a alegria dele de chegar em casa, de contemplar a grandeza de Deus. Imagina ali aquela menina. A palavra de Deus só fala essa parte aqui dela, mas vocês imaginam aquela menina. Quando Eliseu chegou ali na casa dele, provavelmente ele agradeceu, ele não deixou aquela menina ser uma escrava. A palavra de Deus não fala isso, mas eu estou falando assim, vendo aqui dessa forma. Se ele se converteu, Deus mudou o coração dele. Então a vida daquela menina não foi como ela estava sendo. Imagina a alegria dessa menina ver o seu Senhor curado, o nome de Deus sendo glorificado através desse comandante do exército da Síria. E nós vemos, irmãos, que no livro aqui, 4 de Lucas, no versículo 27, olha só o que a palavra de Deus nos fala. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Somente Naamã foi curado da lepra pelo profeta Eliseu. Vemos aqui, aprendemos que nós precisamos testemunhar a grandeza de Deus, o que Deus faz em nossas vidas para expandir o evangelho do Senhor. Assim como aquela menina, uma missionária, naquele lugar que ela estava sendo escravizada, ela não deixou de contemplar a grandeza de Deus, de falar do Senhor, que o Senhor curaria, que o Senhor salvaria. Que nós possamos ter essa fé dessa menina, não importa o que acontecer, mas que nós permanecemos firme na fé. O nosso Deus, ele continua curando. É através da nossa fé, através das orações. Precisamos lançar nossas súplicas diante do Senhor. Deus, ele continua salvando. Essa menina, ela não guardou o ódio nem a mágoa. Ela não guardou. Que Deus trabalhe nos nossos corações para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, precisamos amar as outras pessoas. Ninguém é perfeito, só Cristo foi perfeito. Nós somos pecadores. Nós buscamos o Senhor. Que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós. E que possamos ser grato a Deus, grata a cada dia, porque Deus, Ele é Deus, Ele tem curado, Ele tem nos salvado, Ele tem nos dado vitória e Ele tem mostrado o caminho. Como a palavra de Deus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos acesso ao Pai. Busque, ore, leia a palavra de Deus. Precisamos ser encorajados. Como é bom a gente aprender a palavra de Deus com aqueles que falam, leia a palavra para vocês não serem enganados. Eu louvo a Deus,
por essas pessoas que Deus colocou na minha vida e que me ensinou a verdadeira, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe e guarde a vida de cada um e que vocês venham aprender a ter um pouco mais de fé, gratidão por tudo que Deus fez, dando o seu filho para morrer pelos nossos pecados. Leia, busque, ore, incentive os outros a lerem. Não somos perfeitos, nos espelhamos no Senhor, porque nós somos carne, mas Deus morreu para nos salvar. Amém? Que o Senhor Deus venha abençoar e visitar cada um. Pai, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, o Senhor cuidou, Pai, de cada detalhe. Eu louvo a Ti, porque eu sou, Pai, quem eu sou hoje, porque o Senhor me libertou da escravidão do pecado. E eu sou grata a Ti. Hoje eu falo, eu tenho uma nova vida, porque o Senhor me resgatou da morte para a vida. Eu te louvo a cada dia, agradeço, Pai. Mesmo com as minhas falhas, Pai, o Senhor é misericordioso, tem me sustentado, me ajudado, Pai. Louvo a Ti a cada dia, visita, meu Pai. Visita os lares, visita as pessoas, toma cada uma em Tuas mãos, Pai. Visita, Pai, nossos amigos, nossos familiares, nossos irmãos em Cristo. Nós Te louvamos, Pai, agradecidos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado para conosco. Eu coloco em Tuas mãos, agradeço por tudo o que tem feito, por tudo que o Senhor fará em nossas vidas, Pai. Eu sei que a Tua palavra, Pai, vai libertar pessoas. Porque, Senhor, o Senhor fala através da Tua palavra, o Senhor fala através do Teu servo, dos Teus filhos, ó Pai, que o Senhor derrame a Tua graça, a Tua presença na vida de cada um de nós. Te louvamos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.